Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, cá estamos para mais um super pré-prova. E antes de começar, como eu já havia feito na semana passada, eu acho, não lembro, lá no pré-prova do CEA, que são mais de 120 edições, se eu não me engano, do CEA, eu também trouxe esse cenário novíssimo, aqui tá meu retorno, por isso que eu olho às vezes pra cá, esse cenário novíssimo aqui, para dar uma cara nova para os nossos pré-provas. Então, a mesma provocação que eu fiz lá no CEA, eu pergunto para você, galera do CPA 10, CPA 20, se você gosta, ou está gostando, ou gostou desse novo formato de aparecer assim, tudo novinho. A gente tem sempre uma preocupação em trazer novidades para vocês, em trazer uma cara legal, uma cara atualizada, uma cara moderna. Eu achei super bonito. Então me diga o que você achou aqui nos comentários, que eu leio todos. Gosto de saber sempre o que vocês acham, porque na verdade isso aqui é feito para vocês. Não é para mim, não é para o nosso time, não é para o estagiário, é para vocês. Se não tá legal para vocês, a gente para e muda, porque quem manda aqui é você, meu aluno, minha aluna. Então, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. Deixa eu começar com o nosso 74º pré-prova de CPA 10 e CPA 20. Lembrando que esses pré-provas não existiam, a gente criou também para vocês, invenção minha. Hoje outras escolas fazem, super legal, que na prática é mais conteúdo aí para os nossos alunos. E o que é um pré-prova, né? Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Um pré-prova são sempre questões que caíram na semana anterior nas provas de CPA 10 e CPA 20. Importante lembrar que o CPA 10 e CPA 20, naqueles temas que são o mesmo, por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional, cara, nas duas, ele usa o mesmo banco de questões. Então, você pode, inclusive, repetir uma questão em CPA 10 e CPA 20 quando o tema é o mesmo. Claro que tem conteúdos que não caem nas duas, e aí seria uma questão específica para cada um, tá? Lembrando, se você quiser também aulas em áudio, tem nosso Spotify, Deezer e todas as outras plataformas de áudio, uma inovação nossa também. Tem este canal que você está aqui agora, se inscreva se você não está inscrito, e também o meu Instagram, onde eu também entrego muito conteúdo para as certificações financeiras. Bora começar, rapaziada, só se for agora. Lembrando, né, uma questão importante é que eu coloco no meu canal do Telegram o PDF das questões em primeira mão. Aqui no link da descrição na descrição desse vídeo, perdão, tem um link do meu canal do Telegram. Entre lá, faça parte, que a gente sempre coloca o PDF para você tentar resolver sozinho essa questão. Bora começar? Só se for agora. E a primeira questão é a seguinte, uma questão específica de CPA 20. Como eu falei, tem temas às vezes específicos, né? Então essa não cai no CPA 10. E ele fala o seguinte, que é sobre política monetária, né? O estagiário acabou de ser nomeado, como presidente do Bacen, né? Ele está estudando uma medida para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então, se eu quero reduzir dinheiro em circulação, deixa eu pintar aqui para ficar claro que eu quero, né? Quero reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia para que as instituições financeiras se exponham menos ao risco de crédito, né? Então, por mais que possa ter confundido, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, né? Quando eu reduzo o dinheiro em circulação na economia, os bancos, as instituições financeiras têm menos grana para emprestar para os seus clientes. Quando eu tenho menos grana para te emprestar, eu, banco, estou emprestando menos para você, porque o Banco Central diminuiu a liquidez, diminuiu o dinheiro em circulação na economia, eu, banco, tenho menos dinheiro para emprestar para você, cliente. Se eu empresto para menos clientes, se eu empresto para menos pessoas, você concorda que estou reduzindo, portanto, a chance de você não me pagar? Porque eu estou emprestando para menos pessoas, né? Antes eu emprestava para 5 pessoas, agora como o Banco Central diminuiu o dinheiro em circulação, eu tenho menos dinheiro, eu vou emprestar para 2 ou 3 pessoas. Então tem menos gente para me dar calote, menos gente para não pagar o que me deve. Isso é menos risco de crédito. Então, o que o governo quer fazer? Ou melhor, o que o presidente do Banco Central quer fazer? Quer reduzir dinheiro em circulação para que os bancos emprestem menos e, sendo assim, tenham menos risco de crédito. O que ele poderia fazer para ter essa ação de botar menos grana em circulação, tirar dinheiro em circulação? A. Reduzir os gastos públicos por meio de uma política fiscal contracionista. Reduzir gasto público é uma política fiscal, não é uma política monetária. Uma política fiscal, quem executa não é o Banco Central. Política fiscal, quem executa é o próprio executivo, o próprio governo, não o banco. O próprio governo, gastando mais ou gastando menos. Então está fora. Comprar títulos no Open Market. Open Market é quando o Banco Central vai lá na tesouraria do banco e compra títulos ou vende títulos. Eu, Banco Central, vou lá na tesouraria do banco e compro os seus títulos, banco. Você me dá os títulos aqui, eu te coloco dinheiro.
Estou comprando títulos no open market. Quando eu faço isso, eu injeto dinheiro. Então você vai ter mais dinheiro. E eu quero reduzir dinheiro em circulação. Tá fora. Aumentar o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI, ele é um imposto, portanto é política fiscal. Quando eu aumento o IPI, eu torno mais caros os produtos, né? Tem mais imposto, não é? E sobra a letra D de dado, que é a nossa resposta. Aliás, quem já conhece meus pré-provas sabe que essa é o campeão de gabarito, né? Aumentar o depósito compulsório. Quando eu, Banco Central, aumento o compulsório, compulsório é obrigatório, né? Ou seja, eu faço com que os bancos depositem mais aqui no Banco Central. Depósito compulsório é um depósito que eu, banco, sou obrigado a colocar no Banco Central. Então, de cada 100 que eu, banco, vou captar, eu sou obrigado a colocar 30 no Banco Central, por exemplo. Os outros 70 eu posso emprestar. Fica 70 para emprestar. O que o Banco Central faz? Tira e fala assim, agora o compulsório é, sei lá, 40. Ou seja, eu não tenho mais 70 para emprestar, eu tenho só 60. Reduzo a liquidez da economia. Ok? Portanto, letra D de dado é a resposta para você. Bora para a questão número 2. E ele fala o seguinte, questão que cai nas duas certificações, tá? CPA10 e CPA20. O estagiário é cotista do fundo Shark de renda fixa Simples. Sobre esse fundo, analise as afirmações abaixo, tá? Então, olha só, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, né? Pra gente falar, como eu sempre digo, né? Eu não tô aqui pra dar gabarito pura e simplesmente, essa é B, essa é C, mas sim pra fazer uma mini aula. E é por isso que os pré-provas, eles são os campeões de audiência desse país, porque eu explico tudo no detalhe, tá? Então, olha só. O que é um fundo de renda fixa simples, né? Você sabe que um fundo é uma comunhão de recursos, ou seja, pessoas se juntam, uma comunhão, pessoas se juntam, colocam esse dinheiro num fundo. Esse fundo vai no mercado, e compra ativos. Então, esse fundo, que é um saco de dinheiro, vai lá no mercado e vai comprar ativos, né? Vai no mercado financeiro e compra ativos. Esse fundo, a ideia é eu terceirizar para alguém a gestão do meu dinheiro, terceirizar para alguém essa administração do meu dinheiro. Essa galera terceiriza para alguém que é um profissional, um gestor e um administrador. E esse fundo vai no mercado, então, comprar determinados ativos, tá? Quando é o fundo de renda fixa simples, ó, renda fixa, portanto, vai comprar ativos de renda fixa, mas ele é mais simples, né? Olha o nome, renda fixa simples. É uma subdivisão dos fundos de renda fixa. É mais uma característica. E o que é uma renda fixa simples? Renda fixa simples, ele é mais simples. Sim, mais simples de ser contratado. Primeiro, que eu não preciso do termo de adesão. Eu não preciso assinar, eu, cliente, não preciso assinar o termo de adesão. Caramba, Lucas, sério? Não precisa assinar nada? Não. Por quê? Porque ele é um fundo de baixíssimo risco. Ele fala assim, cara, já que é um fundo de baixo risco, você não precisa nem assinar para entrar aqui. É mais simples a sua contratação. Como assim um fundo de baixo risco? É um fundo que vai comprar praticamente, somente, títulos públicos federais, ou seja, que são os ativos com o menor risco possível, ou ativos com o mesmo nível de risco, e ativos de curta duração, de baixa duration, né? Duration, em inglês, quer dizer duração, né? Prazo médio, duration, prazo que dura. Então, olha só, o que é duration? Prazo que vai durar, né? Prazo do título. Então, pega um título de 1 ano, ele começa no prazo 0 e vai até 1 ano. Eu tenho um risco razoável, 1 ano. Agora, um título começa no prazo 0 e vai até o ano 10, é bem maior, bem mais duração, maior duração. E quanto mais a duração, maior o prazo, portanto, mais risco eu tenho. Porque eu tenho mais incerteza em 10 anos do que em 1 ano. Pô, 1 ano eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Daqui a 10 anos, não faço a mínima ideia. Então, quanto maior o prazo, maior a duração, mais o risco. Essa é a ideia, tá? E os fundos de renda fixa simples, eles têm baixíssimo risco. Portanto, se a gente vier aqui, a gente consegue entender o seguinte, olha só. O objetivo desse fundo, número 1, é ter uma carteira com títulos de baixo risco de crédito e de mercado. Perfeito, eu quero expor ao menor risco possível, por isso que ele é mais simples. Tem a sua carteira formada majoritariamente por títulos públicos, perfeito? Ou títulos privados com o mesmo nível de risco. Né? Ele aceita os títulos privados desde que tenha baixíssimo risco também. Tem uma carteira formada por títulos de duração baixa, baixa duration, porque quanto menor a duration, menor o risco. E essa é justamente a característica no fundo de renda fixa simples, menor risco possível. Portanto, para variar,
Letra D de dado é a resposta para você. A prova não acontece isso, tá, gente? Isso aqui é um vício meu, que eu sempre coloco D, mas enfim. Questão 3, o estagiário, questão dada. O estagiário é um investidor que diversifica bastante a sua carteira de ativos. Ele realiza alienações. Alienação no mercado financeiro quer dizer venda. Alienar é vender. No mercado de ações, conforme abaixo, né? Então tem 4 vendas. Janeiro de 25, fevereiro de 25, março de 25, abril de 25, né? E ele pergunta, ele estará isento em quais meses? Bom, como o próprio nome diz, o estagiário, portanto, é uma pessoa física. Pessoa física, se faz vendas não day trade não tem essa vantagem. Ah, Lucas, como é que tu sabe que não é day trade? Cara, a questão não trouxe o quadro, ela claramente está te identificando que, poxa, ela não trouxe a informação que é day trade. Então, consideramos como não day trade. Sempre que eu for pessoa física e não day trade e tiver venda bruta de até 20 mil reais dentro do mês, eu estou isento de imposto de renda, né? A grande ideia aqui é privilegiar o pequeno investidor. Ou seja, aquele cara que vende até 20 mil, ele fica isento de imposto de renda. O detalhe é o seguinte, pegadinha aqui, tá? Vamos supor, não é o caso aqui, né? Mas vou criar um cenário, tá? Vamos supor, então olha só, vendi até 20 mil, eu estou isento. Tá bom? Então, vendi 19.900 dentro do mês, estou isento. O que vale é mês calendário, tá? 1º de janeiro a 31 de janeiro, 1º de fevereiro a 28 de fevereiro, etc. Mês calendário. Legal. Só que olha só, no dia 10 de janeiro eu vendi 7 mil. No dia 18 de janeiro eu vendi 7 mil. No dia 20 de janeiro, tudo em janeiro, eu vendi 7 mil. Nenhuma venda foi acima de 20. Então eu estaria isento em todas elas, correto? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a soma deu 21 mil reais. Ou seja, na soma dentro do mês de janeiro, lembrando, eu fiz tudo em janeiro, né? Eu passei os 20 mil. Então aqui eu já não estou isento mais, né? Eu passei da barreira dos 20 mil. Então tem que cuidar que às vezes a prova traz essa pegadinha para você. O que importa é 20 mil dentro do mês, ok? Não importa se é uma venda ou várias. Então só uma pegadinha extra que eu dei para você aqui, tá? Então, onde que ele estará isento? Nos meses que ele fez abaixo de 20 mil, né? Janeiro de 25 e março de 25. Os 2 meses calendário, que ele ficou abaixo dos 20 mil. Portanto, parece estranho, mas às vezes não é a letra D. A de amor é a resposta para você. Beleza? Beleza, Lucas. Maravilha, cara. Vamos lá? Bora. Número 4. O estagiário contratou um plano de previdência privada. Semana passada isso aqui, tá? Na Shark Vida e Previdência. Ele irá contribuir mensalmente com 5 mil para posteriormente converter em renda vitalícia. Nesse caso, durante o período de diferimento é o período de contribuição, tá? Diferimento ou diferir, ó. Diferimento é quando eu faço algo para o futuro, estou diferindo, estou colocando para frente algo, né? Diferir seria como se fosse adiar o alarme, estou diferindo o meu alarme lá para frente, tá? Então, no período de diferimento, que é fazer algo para o meu futuro, ou seja, dos meus aportes, eu aporto para um dia resgatar em renda, se eu quiser, né? Ele deveria optar por um plano com nananã, taxa de carregamento, e nananã, taxa de administração. E durante o período de concessão da renda, um plano que tenha uma nananã, distribuição do excedente financeiro. Deixa eu te trazer algumas informações que são importantes naquela mini aula que a gente sempre dá, que é a seguinte, né? Eu usava às vezes a tela preta, acho que fica muito pesado para a vista, vamos fazer aqui na tela branca, tá? Então o que acontece é o seguinte, tá? Eu tenho o período de diferimento, né? Que é eu colocando dinheiro dentro de um VGBL ou PGBL, né? Ou seja, dentro desse plano aqui, ok? E esse plano, enquanto eu estou no período de diferimento, que é eu colocando grana lá, ele vai cobrar algumas taxas, né? Essas taxas são taxa de administração, que ele cobra por administrar o meu dinheiro, e taxa de carregamento, né? Nem todos os planos têm, mas alguns podem ter. Essas taxas, elas reduzem o meu dinheiro. A taxa de administração, o percentual que ele cobra para administrar minha grana. Logicamente, eu quero uma taxa quanto menor, melhor. A taxa de carregamento, que é o pedágio por entrar, quanto menor, melhor. Logicamente. Então, eu deveria buscar, no período de diferimento, planos que tenham a menor taxa de administração possível e a menor taxa de carregamento possível, se houver. Pô, beleza, maravilha, legal. Aí o que acontece, tá? Esse plano, né? Alguns planos, eles falam assim, olha, Lucas, eu sou um plano, eu tenho as minhas taxas, né? Então, eu tenho lá as minhas taxas e pode ser que depois
sobra um excedente financeiro. O que é excedente financeiro do plano? É o dinheiro que excedeu, olha só, excedente financeiro. É uma grana que excedeu da administração desse plano. Ele fala assim, cara, eu lucrei tanto, né, que excedeu uma grana aqui. E eu, plano, posso, em alguns casos, não é uma regra, eu posso pegar esse excedente financeiro e um pedaço do excedente financeiro eu redistribuo para você, ou seja, eu retorno para você, meio que uma divisão dos lucros, né? Ó, excedeu de grana, excedente financeiro. Alguns planos falam assim, todo excedente financeiro é meu, e alguns planos falam, eu te dou um pedaço desse excedente financeiro. É lógico que, quanto maior o excedente financeiro for distribuído, mais eu, Lucas, vou ganhar de volta, de cashback, como se fosse assim. Então, logicamente, se eu pegar aqui, né, o que eu quero, né, voltando aqui, o que eu quero? Eu quero uma taxa de administração menor possível, uma taxa de carregamento menor possível e uma maior distribuição do excedente financeiro. Porque assim eu tenho cashback maior. Excedente financeiro é cashback. Né? Então, letra D de dado. Tudo seria A aqui, né? Que maravilha. Tudo seria A, mas enfim. Letra D de dado é a resposta para você. Né? Para variar, foi D. E agora chegou a hora de, poxa, eu sempre peço ajuda para o estagiário. Você sabe que ele está economizando para comprar o seu Play 5. Deixa o seu like aí nesse vídeo. O estagiário fica bem contente quando tem vídeos com bastante like. Deixa esse like e tamo junto, beleza? Dito isso também, galera, eu queria te convidar, porque na segunda-feira que vem eu estou abrindo a nova turma do Missão CPA. O Missão CPA, o grande objetivo dele é te aprovar na CPA 20 em incríveis 15 dias. E muito importante dizer que nesses 15 dias você não vai deixar de viver. São 15 dias que eu vou adequar a sua rotina, a sua realidade, o cronograma de estudos da CPA 20. E esse Missão CPA, ele é o recordista de aprovações em CPA 20 no país, com tempo recorde de 15 dias. Então, aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo, de novo eu errei, na descrição desse vídeo tem um link para você ir para o meu grupo de WhatsApp e vir comigo na Super Live, que inclusive eu farei sorteios de bolsas de estudos na segunda-feira. Te espero segunda às 8, entre aqui no link e vem comigo ser CPA 20 em 15 dias. Olha só, dá. Bora? Bora! 5. O estagiário é um investidor muito atento ao cenário econômico mundial. Ele está montando uma carteira com alguns ativos. Os dois objetivos dessa carteira são proteção contra a inflação e benefício fiscal. Lembrando que ele é uma pessoa física, né? O estagiário, questão que era na semana passada. Então ele quer saber o seguinte, respectivamente deveria investir em quê? Bom, deixa eu pegar algumas coisas importantes aqui e é o seguinte, tá? Agora um de preto que eu falei que não ia usar, mas vamos usar, não tem problema nenhum, tá? Dois tipos de ativos, tá? Quando eu quero proteção contra a inflação, proteção é o seguinte, cara, tudo que eu quero proteção, eu devo me juntar. É mais ou menos assim, se você não pode combater o inimigo, junte-se a ele. Com essa manhãzinha, você consegue entender um macete para lembrar. Sempre que a prova falar em proteção, você tem que se juntar ao que você quer se proteger. Né? Isso é um macete. Mas deixa eu te explicar na prática como que é isso. Olha só. Se eu quero proteção contra a inflação, por que eu devo me juntar à inflação? Por exemplo, eu pego uma NTNB, ok? NTNB, ela paga juros mais inflação. Vamos supor que pague 5% ao ano mais a inflação. O que eu estou supondo é o 5%, tá, gente? Porque a inflação ele paga sempre. Beleza. Então, 5% mais a inflação é o que paga uma NTNB, né? A parte dos 5% é variável, mas a inflação é sempre vai pagar. Lembra que eu quero proteção contra a inflação. Então o que acontece? Vamos supor num cenário de hiper mega alta da inflação. Eu vou ganhar 5% sempre, que é a parte fixa, mais toda a inflação. Vamos supor que tem uma inflação de 80%. Eu vou ganhar 5% mais 80%. Ou seja, eu estou me protegendo contra a inflação. Eu vou ganhar sempre 5% acima da inflação. Se estiver emitindo a 3%, vai ser 3% mais toda a inflação. Perceba que eu tive proteção. Então eu te expliquei no macete, se eu não posso lutar contra, me junto ao meu inimigo, e te expliquei matematicamente de uma forma muito clara. Todo título que me paga inflação está me protegendo contra a inflação. Se eu tiver um cenário de 200% de inflação, vou ganhar 5% mais 200%. Por outro lado, que é a segunda dúvida que eu quero benefício fiscal. Benefício fiscal. Ou seja, eu tenho que procurar títulos que me deem isenção de imposto de renda.
Aí eu tenho uma série de títulos, né? LCI, LCA, CRI, CRA, poupança, etc. Tudo bem? Então, é isso justamente que a gente vai ter que responder para nossa pergunta aqui, né? O único erro que podia ter dado é o respectivamente. Ele quer o quê? Primeiro, proteção contra a inflação, depois benefício fiscal. Portanto, eu deveria investir em NTNB, que me paga inflação mais alguma coisa, me dá sempre ganho real, ganho acima da inflação, e o benefício fiscal, que é a isenção da LCI, LCA, CRI, CRA, etc. Ok? Portanto, A de amor é a resposta para você. Quando é A de amor, eu faço esse coração com muito amor para você. Bora? Bora! Vamos lá. Número 6. O estagiário está em uma conversa com os amigos sobre a diferença entre investir em um fundo de investimento em ações, FIA, né? Fundo de investimento em ações, e um ETF, Fundo de Investimento em Índice de Mercado. O que é um ETF? Um ETF é um fundo, tá? Que pode ser fundo de ações. Por exemplo, o BOVA11 é um fundo de ações, né? Ligado não é bem o nome mais certo, mas indexado ao Ibovespa, né? Tá, Lucas, mas qual a diferença do BOVA11 para um fundo de ações tradicional? É que o ETF, como fundo de índice, a grande característica de um ETF é que ele é negociado na B3, na Bolsa de Valores. Então, como é que eu compro um ETF hoje? O próprio BOVA11, se você quiser, né, que é o mais conhecido, digamos assim, né, atrelado ao Ibovespa, repito, né, porque ele é um fundo de índice, é atrelado a algum índice, né? A diferença entre FIA e ETF, é que o FIA, Fundo de Investimento em Ações, você compra no balcão do banco, com o seu gerente de contas, né, o seu Internet Bank. E o ETF, como ele negocia na B3, você compra igual a uma ação. Então você compra através do seu home broker. Compra como se fosse comprando uma ação. Então a grande diferença do ETF é que ele tem cotas negociadas em bolsa de valores. De novo, igual a uma ação. Vamos lá? Bora! Os ETFs são negociados diretamente na B3. Eu compro e vendo na B3, através do home broker. Perfeito. Os FIAs são comercializados diretamente na instituição financeira que distribui, que vende. Perfeito. O banco, quando distribui fundo de investimento em ações, você negocia com o gerente direto. ETFs possuem garantia da FGC. Ambos são fundos, tanto o ETF quanto os FIAs, tá? E não tem FGC para fundo de investimento. Portanto, D de dado, saiu erro nos gabaritos aí, mas letra D de dado é a resposta para você. Dá para entender, né, gente? Um pouquinho de boa vontade dá para entender. D de dado é a resposta para você. 7. O estagiário é um entusiasta de derivativos. Ele faz a compra de uma opção americana de compra. Então, opção americana de compra, que é uma call, né? Tá ali, né? A diferença de ser americana é que você pode exercer a qualquer momento, aquela bagunça, né? Se fosse uma europeia, ó, lembra, relógio suíço, não atrasa. Só exerce na hora certa, no vencimento. Americana é bagunça. Se exerce a qualquer momento até o vencimento. Nesse caso, analise as afirmações abaixo. Então, o que é uma call, né? Uma call é um direito de comprar um ativo. Então, uma call de Petrobras. Eu vou pagar, por exemplo, vou inventar aqui, tá? 80 centavos. E isso me dá o direito de comprar Petrobras lá na frente por um preço de exercício XYZ. Olha, você tem o direito de comprar Petrobras a R$50, por exemplo, e você paga hoje 80 centavos, que é o prêmio, para ter esse direito de comprar Petrobras lá no futuro, estou inventando, tá? A R$50, tá? Então, a call é esse direito de comprar. Então vamos lá. É uma estratégia de alavancagem. O que é alavancagem? Quando eu compro algo por um valor fracionário, quando eu compro algo por um valor abaixo. Pois ele está investindo em uma fração do ativo objeto. Perfeito. A call é o direito de comprar. Eu pago 80 centavos para ter o direito de comprar algo por R$50 lá na frente. Lá na frente só vou exercer se tiver mais que 50. 2. Estagiário está agora obrigado a comprar um determinado ativo. Não. Ele comprou uma opção americana. Ele é o titular disso, né? Quem é obrigado é o lançador. O titular dessa call, que é ele, é obrigado a depositar uma margem de garantia. Não, não é obrigado a depositar uma margem de garantia, porque ele não está ficando obrigado a fazer alguma coisa. Ele só exerce se ele quiser. Lá, se ele for exercer, só vai exercer se for vantajoso para ele. Então ele não precisa ter margem nesse caso, ok? Portanto, apenas a 1 está correta. Um milagre, mas letra C. Ali, né? Mas enfim, letra C de casa é a resposta para você. Bora? Bora para a questão 8. O estagiário comprou em outubro de 2024 cotas de um fundo de renda variável, fundo Shark de ações, no valor de 150 mil. Após alguns meses, ele faz o resgate das cotas que estão valendo 250 mil. Sobre essa operação, analise as afirmações abaixo. 1. O estagiário é o responsável por recolher o imposto de renda. Pega ratão aqui, caiu na sua prova. O que acontece? Onde é que eu sou responsável por recolher o meu imposto de renda? Quando eu compro ações direto na bolsa.
Aí eu, próprio investidor, sou responsável por recolher. Nesse caso, fundo de ações, quem recolhe é o próprio fundo, administrador do fundo. Então, está fora aqui. 2. A alíquota do imposto de renda é de 15%. Sim ou não? Perfeito. Fundo de ações sempre 15%. Tá? Não tem os 20% do day trade. A base de cálculo será a diferença positiva, o lucro entre a venda e o aporte. Né? Alienação é venda. Então, é diferença positiva, o lucro entre a alienação e o aporte. Se não tem lucro, não tem imposto de renda, portanto, 2 e 3, letra B de Brasil é a resposta para você. Para finalizar, deixo essa mensagem aqui para você. Tempo é o seu ativo mais valioso. O único ativo que não se recupera é tempo. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, as pessoas estudam 2, 3, 4, 6, 8 meses para CPA 20. E eu quero te convocar para vir comigo ser aprovado em 15 dias no Missão CPA, que eu vou abrir a turma nova na segunda-feira que vem. Ninguém aprova mais CPA 20 do que eu em 15 dias. E você vai conseguir em 15 dias colocar na sua rotina um cronograma de estudos, que eu vou ser quase que um babá seu, dando passo a passo do que você tem que fazer mastigado. 15 dias. Você vai continuar vivendo, você vai implementar uma rotina de estudos e em 2 semanas eu resolvo com você o CPA 20. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você ir no meu grupo de WhatsApp e para ser lembrado da live, que é segunda-feira às 20 horas, que terá sorteio de bolsa, inclusive. Super beijo. Até a próxima semana com mais um pré-prova. Tchau. Fui. Valeu.